Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Rodrigo Garcia da Silva. Senhor Rodrigo, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Claro. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Claro. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público para as perguntas. Obrigado, Excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. O senhor trabalhou na empresa Kitchens? Sim. Até quando? De 2004 a 2014, 15, se não me engano. Fim de 2014, começo de 2015. O senhor se recorda de alguma contratação da Kitchens para a realização de projetos encomendados por representantes da OAS Empreendimentos? Sim, 2 projetos. No que consistiram esses projetos? Um projeto era um projeto de uma cozinha para um sítio em Atibaia e o outro eram vários ambientes para um apartamento no Guarujá. Excelência, pela ordem, me parece que a questão relacionada a sítio de Atibaia então, não está em discussão nesses autos. Estou fazendo a questão de ordem ao juízo. Não, mas eu já estou esclarecendo. Não há necessidade de continuar na questão de ordem. Pode prosseguir a pergunta. Certo. Em relação somente... Por favor, não fale do sítio de Atibaia, senão o doutor advogado vai ficar um pouco aborrecido. Não, eu não vou ficar aborrecido, doutor. Cozinha, eu vou invocar o direito. Eu estou pedindo que Vossa Excelência doutor, siga a lei. Não é a questão de ficar aborrecido. Doutor, em relação à contratação relativa a esse apartamento no Guarujá. Perfeito. Esse apartamento consistia num triplex 164A no condomínio Solares? Era o triplex nos Solares. A unidade exatamente eu não me recordo, porque a gente sempre tratou como cobertura. Eu nem sabia que tinha mais de uma. O senhor se recorda quando que se deu esse pedido? Eu acredito que tenha sido por volta de agosto, setembro de 2014. Ocorreu algum encontro para tratar desse negócio, dessa cozinha? Sim, eu fui em uma reunião até o escritório da OAS na Avenida Angélica, onde eles me entregaram uma planta. Depois retornei com o projeto propriamente dito, o projeto executado e com valores para a gente concretizar o negócio. Então foram 2 reuniões até a concretização do negócio. Onde ocorreram essas reuniões? No escritório da OAS na Avenida Angélica. Nessa ocasião da reunião, os representantes da OAS já possuíam ideia definida do que pretendiam para o projeto do condomínio Solares? Sim, o projeto já estava definido, com onde iria cada armário no ambiente. Após essa primeira reunião, o que aconteceu na sequência? Bom, assim que nós concretizamos o negócio, que o negócio foi firmado, aí passa o processo normal de projeto, né? Nós fomos até o que eu digo, a minha equipe, né? Fomos até o apartamento para tirar as medidas e a realização do projeto executivo. Depois, a minha equipe foi mais algumas vezes para realizar vistorias, para ver se as adequações que nós solicitamos tinham sido executadas, e depois uma terceira equipe para fazer a instalação propriamente dita desses armários. Com quem que o senhor se reuniu nessas 2 reuniões da OAS? Olha, nas 2 reuniões eu tratei diretamente com as estagiárias Jéssica e Paula. E o engenheiro Paulo Gordilho estava administrando via telefone. Eu não me encontrei com ele nesses projetos, mas falei com ele por telefone. As especificações em relação à localização dos móveis, eletrodomésticos, design da cozinha, foram passadas por quem? Em que reunião? Pela estagiária Jéssica. Nessa primeira reunião
ou na segunda? Na primeira reunião, na primeira vez que eu fui até lá. Na segunda reunião estavam a Jéssica e a Paula, e aí nós tratamos de valores. Certo, o senhor pode nos narrar quando que foi concretizado o negócio? Então, em data, eu não sei a data precisa. Como eu falei, foi entre agosto e setembro, acredito eu, né, de 2014, nessa segunda reunião com as estagiárias, Jéssica e Paula. O senhor sabe dizer quem na OS aprovou o projeto final? Olha, por telefone eu escutei a Jéssica, alguma delas, falando com o senhor Paulo Gordilho, que acredito eu, isso não é uma certeza, mas acredito eu que seja quem tenha dado o ok para a concretização do negócio. O senhor Roberto Moreira teve algum contato com o senhor? Não, nesse projeto não. A Jéssica mencionou que se reportaria a Roberto Moreira para aprovação do projeto? Não me recordo dela ter falado o nome do senhor Roberto Moreira. O contrato foi elaborado no nome da OAS? No nome da OAS. Quem que passou os dados da OAS para o senhor? Eu não tenho essa recordação, mas acredito eu que tenham sido as estagiárias. O meu contato foi único e exclusivo com elas. Não falei com mais ninguém na empresa nesse negócio, só com as duas. O senhor se recorda quem assinou pela OAS? Não me recordo. Esse contrato eu enviei para elas e elas me entregaram assinado. Eu não me recordo quem assinou. O senhor mencionou que o senhor se dirigiu ao apartamento em que seria executado o projeto e fez as medições, correto? As medições quem fez, se não me engano, foi o nosso fiscal David Moura, se não me engano. Eu fui até o apartamento para fazer a vistoria de liberação de montagem. Já foi um processo bem posterior, coisa de uns 40, 50 dias depois. Esse procedimento de ida de funcionários da KIT ao local era padrão? É padrão, é normal. Isso até o nosso segmento faz isso com constância. Qual era, em regra, o prazo para elaboração, apresentação e execução do projeto da magnitude do condomínio Solares do 164A? O projeto o normal para um cliente comum, sem nenhuma necessidade muito especial, isso demoraria em torno de uns 4 meses. 120 dias. Nesse caso foi observado esse prazo? Nesse caso não, nós fizemos uma condição de prazo bem especial para a construtora, acho que nós concluímos em torno de 70 a 80 dias, por exigência deles, né? Foi uma exigência deles que nós cumplíssemos essa data. E quem que fez essa exigência dentro da OAS? A própria estagiária Jéssica, quando me apresentou a planta, ela me disse que só era para apresentar valores se nós conseguíssemos cumprir o prazo. O senhor se recorda do valor total do projeto? O valor exato não me recordo, mas foi em torno de 300 e alguma coisa, 320 mil, alguma coisa assim. O faturamento se deu em nome da OAS Empreendimentos? Em nome da OAS, sim. Os pagamentos foram feitos por transferência de empresa para empresa. E os pagamentos, que no meio do nosso conhecimento foi feito um pagamento parcial, foram feitos pela própria OAS Empreendimentos? Sim, pela própria OAS. Quem na OAS que era a pessoa responsável pelos pagamentos desses valores contratados? Olha, a pessoa responsável eu não sei te dizer, a minha cobrança, a minha discussão sobre valores sempre foi com a estagiária Jéssica. Qual o motivo que o pagamento se deu de maneira parcelada? Foi um pedido deles, uma negociação. Doutor, normal, ele não falou que o tudo pagamento foi parcelado. O senhor tá... Então vou reformular. Foi parcelado o pagamento? Foi parcelado. Por qual razão foi parcelado?
Foi uma negociação no dia dessa nossa reunião que determinamos o contrato. Não tem, foi um prazo normal para o nosso negócio, não teve nem nada de especial. Quando que se deu a aprovação do projeto, mais ou menos, só se recorda? Então, foi isso entre agosto, setembro de 2014. O senhor consegue indicar aproximadamente o primeiro pagamento, quando foi feito? Não sei te dizer, não sei te dizer. Era uma questão para o departamento financeiro da Kitchens, conseguiria te responder isso com precisão, porque eles têm esses documentos todos arquivados. Eu, sinceramente, não consigo te responder. Certo. O senhor se recorda quais eram os itens que estavam envolvidos nesse projeto? Cozinha, churrasqueira, serviço, banheiro, quarto? Era cozinha, churrasqueira, área de serviço, banheiros e dormitórios. Se não me engano, acho que uns 3 ou 4 dormitórios, uns 5 ou 6 banheiros, cozinha, área de serviço e churrasqueira. Foram adquiridas camas? Não. Com a Kitchens, não. Todos esses móveis foram entregues? O que a Kitchens produziu, todos foram entregues e instalados. Aonde que foram entregues e instalados? No edifício Solares, no Guarujá. Em que apartamento? Como eu te disse, a unidade exata eu não sei, a gente sempre tratou como cobertura, não sabia nem que tinha mais de uma. Era um triplex? Era o triplex. E como que ocorreu o processo de montagem da obra? Foi num prazo curto, né? Mas foi dentro dos padrões da Kitchens mesmo, instalação durante a semana em horário comercial. Não teve nada de anormal na instalação. O senhor acompanhou todo esse processo de montagem? Eu fiz uma visita durante o processo de montagem. Uma visita. Quando o senhor saiu da Kitchens, a obra já estava concluída? Sim. A montagem já estava? Não estava concluída. Não estava concluída. Quando que ocorreu a sua última visita ao imóvel, o senhor se recorda? Eu acredito que tenha sido no começo de novembro de 2014. E o que faltava? O que já estava concluído? O que faltava concluir nessa oportunidade? Estava praticamente o que a Kitchens entregou, estava tudo concluído. Mas é comum também durante o processo de montagem haver alguns imprevistos, né? Peças que foram danificadas, peças que os montadores estragaram. Isso é normal no nosso segmento. Então faltava essas substituições de alguns itens que nós não conseguimos concluir a montagem. Então os armários já estavam instalados? Já estavam instalados. Já estavam instalados. Neste móvel, havia beliche avançada para a frente das janelas? Sim, durante essa visita que eu fiz, eu observei sim essas camas, as beliches. Esse projeto se destinou a uma decoração personalizada? Ou era para um padrão? Ele, de certa forma, ele era personalizado, porque ele atendia todas as exigências que a OAS fez, mas era um projeto bem simples, né? Bem sem interferências de decoração. Em algum contato com os representantes da OAS, eles comentaram quem que seria o dono do apartamento, ou eles falaram que era para a própria OAS? Eles sempre mencionaram que seria para um diretor da empresa. Nunca tocaram no nome. Satisfeito. Obrigado. Tem perguntas? Os defensores aqui em Curitiba, tem perguntas? Tem, excelência. Rapidamente, excelência. O senhor conhece o senhor Angenor Medeiros? Pergunta pra mim? Sim, senhor. Isso. Não conheço. Foi comentado o nome dele alguma vez nessas negociações que teve entre a Kitchens e a OAS? Nunca ouvi. Estou satisfeito, Nunca excelência. ouvi falar. Outros defensores têm indagações?
Boa tarde, senhor Rodrigo. Boa tarde. Pela defesa do Fábio Rori Ionamini. Senhor Rodrigo, o senhor conhece Fábio Rori Ionamini? Não, Já ouviu falar sobre ele? nunca. Em algum momento, as estagiárias mencionadas no seu depoimento, ao solicitar o projeto, a estimativa e a consecução da cozinha aqui mencionada e dos demais móveis, disseram que isso se trataria de um presente ou de um oferecimento ou alguma vantagem indevida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, como eu falei, o projeto sempre foi tratado como direcionado a um diretor da OAS. Ok, muito obrigada. Sem perguntas, excelência. Outros defensores. Sim, excelência. Boa tarde, senhor Rodrigo, pela defesa Boa tarde. de Luiz Inácio Lula da Silva e dona Marisa Letícia Lula da Silva. O senhor, a Kitchens, quando recebeu os pagamentos da OAS, questionou ou teve alguma dúvida quanto à origem lícita desses valores? Olha, durante o meu contato com a empresa, eu nunca desconfiei da origem, da integridade dos valores recebidos. Agora, pela parte financeira da empresa, se o diretor financeiro ou alguém fez essa observação, eu não posso responder. Tá, o senhor não teve dúvida e também não teve conhecimento de nenhum questionamento. Não, de forma alguma. Perfeito. Tanto que o contrato é um contrato comum que a gente emite para qualquer construtora, não teve nenhuma normalidade. Né? Perfeito. Em algum momento, as pessoas que o senhor tratou, especialmente essa estagiária Jéssica, fez alguma referência de que dona Marisa Letícia Lula da Silva ou o ex-presidente Lula teriam de alguma forma visto ou aprovado esse projeto? Não, eu nunca ouvi falar em nome de nenhum cliente que não fosse o diretor da OAS. Perfeito. O senhor sabe dizer se na visita que o senhor fez ao condomínio Solares, salvo engano, o senhor fez uma visita, é isto? Uma visita, é isso. Certo. O senhor encontrou nessa visita dona Marisa ou qualquer familiar do ex-presidente Lula no apartamento? Nunca encontrei ninguém no apartamento que não fosse funcionário da Kitchens. Perfeito. Quando o senhor fez essa visita eu não me recordo, qual foi a data estimada que o senhor disse? Eu acredito que tenha ocorrido no começo de novembro de 2014. Perfeito. Ao fazer essa visita, o senhor constatou que tinha sinais de que alguém estava morando ou usando aquele imóvel? Não, de forma alguma. Era uma obra corrente ainda, não era uma obra finalizada. Perfeito. Esse projeto que o senhor acabou implementando nesse apartamento não tinha, era um projeto comum para a sua empresa? Comum. O senhor sabe dizer se posteriormente alguém acionou o pós-venda em relação a essas peças, a esse mobiliário que foi vendido? Eu me desliguei da empresa antes que esse serviço fosse finalizado, então eu não posso responder essa pergunta. Perfeito. Sem mais perguntas, senhores. Outros defensores têm indagações? O juízo, no caso, não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento da testemunha Rodrigo Garcia da Silva. Senhor